A prévia da inflação oficial desacelerou agora no mês de março, mas detalhes e números você acompanha aqui comigo, porque o IPCA 15 ele subiu 0,69%, mas em fevereiro a inflação tinha sido maior, viu, 0,76%. No ano, o indicador acumula alta de 2,01%. Em 12 meses, a alta de 5,36%. De acordo com o IBGE, a maior variação de março veio do grupo Transportes, com alta de 1,5%. Culpa principalmente da gasolina, que ficou 5,76% mais cara. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o economista, também planejador financeiro Jaime Carvalho. Jaime, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Vamos começar então com esses números aí do IPCA e como é que essa desaceleração, né, reflete não só em março, mas na conjuntura como um todo, Jaime. Olha, o número veio em linha com o esperado, já era de alguma forma esperada essa desaceleração. O número mostra de fato que o caminho é o caminho certo, né? Quer dizer, você saiu de uma inflação de quase 2 dígitos em algum momento ano passado para esse 5,36, mas a gente tem que lembrar que a meta é 3,25, né? Ainda a gente tem inflação muito mais próxima de 6% ao ano do que de 3%. Mas, de qualquer forma, é um número para se comemorar. Veio um número melhor do que, de certa forma, nós tínhamos no passado. Como eu detalhei a respeito aí do transporte, principalmente com o vilão que é o combustível. Quando a gente olha para, não só em termos de commodities, mas para esse fator, né? Combustível, Brasil, oscilação, volatilidade, qual a sua análise? Olha, os preços dos combustíveis, eles estão ainda relativamente um pouco abaixo do que poderiam estar, né, na verdade, em relação à paridade internacional, né, porque o petróleo continua muito alto lá fora e o dólar, que todos nós esperávamos que esse dólar poderia chegar mais perto de 5, ele está aí nesses 5,20 com 5,30, então acho que não tem muita expectativa de queda das commodities. Na verdade, o que pode ser feito é através do governo, através da Petrobras, né? Mas toda vez que a Petrobras pratica um preço artificial, que não seja igual ao internacional, ela prejudica toda a concorrência, ela prejudica outros fornecedores que também importam produtos aqui para os postos de gasolina. Então, eu acho que desse cenário de commodities, de preço de combustíveis, ainda a gente não tem essa deflação para vir, né? Ela viria de outros preços de outros preços que compõem o IPCA. Que seriam exemplos que você poderia dar, porque quando a gente fala de IPCA, de inflação, né, o poder de compra da população também é afetado nesse sentido. Será que temos mais condições de comprar? Será que a inflação vai impactar mais alimentos, mais grupos? Enfim, como é que você olha essa conjuntura geral, Jaime? Olha, o maior componente o componente que, por exemplo, mais contribuiu com a inflação nesse mês de março foram os preços de serviços, né? Serviços, eles são mais difíceis, porque você não importa o serviço, né? Você não tem como trazer ali o serviço de um outro mercado. O serviço nada mais é do que o preço da mão de obra, de fato, aqui no Brasil, né? Parte desses preços, a expectativa é que desacelerem. Começo do ano, sempre você tem um aumento maior de educação, que não segue no restante do ano, né? A questão de preço de mão de obra, ela está diretamente ligada com o efeito que a taxa de juros causa na economia, que é uma desaceleração econômica. A grande verdade é que politicamente a ninguém interessa uma desaceleração econômica, mas o único motivo do juros subir é para desacelerar a economia. Então, quanto mais altos os juros ficarem, mais tempo os juros ficarem nesse patamar atual, maior a desaceleração, maior o seu efeito sobre o nível de emprego, menor a inflação de serviços, e aí a inflação cai. Lembrar que, por exemplo, ontem a repercussão do mercado ainda foi bastante forte com relação à manutenção da Selic, né, em 13,75%. A gente viu até o Ibovespa cair abaixo dos 1.000 pontos, ficou ali 99.000 pontos. O dólar também deu uma fortalecida, ou seja, são os vasos comunicantes também que, de uma forma ou de outra, o mercado sente, né, quando a gente tem a manutenção de uma taxa, o aumento ou desaceleração de alguma.
Essa questão, eu acho que o que traz bastante incerteza para o mercado é esse desalinhamento do governo em relação ao Banco Central. O Banco Central ele segue a meta de 3,25. Se a inflação está em 5,80, 5,70, ele tem que, de fato, manter a taxa de juros para chegar perto desse 3,25. Muita discussão foi feita alguns meses atrás se esse 3,25 está certo. Essa é uma outra discussão, mas não é o momento adequado para se fazer. Na hora que a inflação está subindo, você diminuir a meta de inflação só mostra que o governo tem menos empenho para fazer com que a inflação caia. Então, o que aconteceu ontem foi um temor em relação ao que o Banco Central, as declarações do Banco Central pós-reunião, de que o governo pudesse vir para um embate mais forte, coisa que não aconteceu, apesar das críticas. E o que o Banco Central deixou claro é que tem pouco espaço para cortar. E, de fato, tem. A inflação de hoje mostrou que ela está bem longe dos 3,25. Falamos do cenário doméstico, mas linkando ele com o cenário internacional, por exemplo. A gente tem essa viagem de Lula à China, que está gerando uma certa expectativa, principalmente pela China ser um principal parceiro comercial do Brasil, A gente teve a retomada também da exportação de carne bovina e tudo mais. Quando olhamos para essa questão, exportação, relação externa, como é que você olha para os indicadores do Brasil acompanhando ou se descolando desses termômetros internacionais, Jaime? Olha, o Brasil, de alguma forma, está melhor do que o mundo. A nossa inflação aqui, por mais que a gente esteja falando um número alto, ela ainda é um pouco abaixo. O ano passado foi abaixo da inflação dos países desenvolvidos. Eu acho que a agenda que o presidente da República está levando para a China é de extrema importância. O Brasil é um grande... a China é um grande comprador dos produtos brasileiros. E a gente tem que tratar muito bem os nossos compradores. Esse dinamismo que a gente tanto espera da economia, ela pode vir de um setor externo que compre mais produtos brasileiros. Então, acho que essa história é muito bem-vinda. Isso não vai ter um impacto direto em relação à queda da inflação, mas ela, do ponto de vista de emprego, ela é super importante. Para a gente finalizar, Jaime, do olhar do investidor, qual é a sua contribuição? O que é que você fala para aquelas pessoas que realmente precisam acompanhar diariamente as movimentações, seja esse investidor com maior número ali da classe de ativos, da carteira, ou enfim, independente do tamanho desse investidor, qual é a preocupação, qual é a dica de mercado de hoje? Olha, essa taxa de juros elevada, e que deve prevalecer por mais ao longo do ano, ela favorece os investimentos em renda fixa. Então, o investidor deve tomar vantagem dessa taxa. E o cenário externo mais conturbado mostra para esse investidor que talvez seja um momento de ser um pouco mais conservador mesmo. E tudo tem a sua vez no mundo de investimentos. Como planejadores financeiros, a gente prega que tem espaço para você fazer uma carteira diversificada, desde que você tenha um bom planejamento. Com certeza. Jaime Carvalho, muitíssimo obrigada por suas contribuições. Ótimo trabalho e bom final de semana. Até mais. Obrigado a todos. Obrigada.